Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta manhã de domingo e te agradecemos também pelo privilégio de estarmos reunidos dessa forma online com irmãos em Cristo e pessoas que, inclusive, estão se achegando mais à tua casa e alguns deles já estão firmes no teu caminho. Nós agradecemos por isso e abençoa todos quantos neste domingo, em algum lugar e de alguma forma estão relacionados com a tua palavra, com os ensinamentos da tua palavra. E neste momento queremos também prestar algumas informações a respeito de nossa escola bíblica de treinamento. Obrigado por esse trabalho e pedimos que as tuas bênçãos estejam presentes na vida de cada um e na vida de todo o teu povo, agora e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, com grande alegria, em nome de nossa Escola de Treinamento Betel, a ETB, eu tenho o prazer assim de prestar algumas informações para vocês que estão chegando ao convívio de nossa igreja. Já faz um pouquinho mais, aproximadamente 20 anos, um pouquinho mais, que foi organizada, idealizada e fundada a Escola de Treinamento Betel. Na época da sua fundação, nós chamávamos de Escola Bíblica, mas mais para os últimos anos, mudamos um pouquinho a nomenclatura e agora chamamos Escola de Treinamento Betel, até para não confundir com a Escola Bíblica Dominical, que ambas as instituições, os departamentos, é para o ensino bíblico, mas com diferenciação. A Escola de Treinamento Betel, ela foi organizada especificamente para equipar, treinar e preparar cooperadores para a obra de Deus. Visto que numa igreja, e especialmente numa igreja do estilo batista, como é o nosso, não só o pastor ou os pastores ordenados ao ministério, conforme as regras da nossa denominação, mas muitas outras pessoas, de acordo com os seus talentos e com o seu preparo individual, podem e devem cooperar na obra de Deus. Essa é uma história muito bonita. Nós antigamente chamávamos obreiros leigos. Hoje mudamos a terminologia e dizemos obreiros cooperadores, que na maioria dos casos não são pastores, missionários, evangelistas ordenados ao ministério da palavra, mas fazem um excelente trabalho cooperando nos diversos departamentos da igreja, entre os jovens, na escola dominical como professores, dirigindo inclusive congregações, enfim, um amplo leque de atividades cooperativas, no sentido de que unem as suas forças, seus conhecimentos e ajudam o pastor, o dirigente da congregação, seja na matriz ou nas congregações. Tem sido muito boa essa experiência de trazer conhecimentos e transmitir conhecimentos para essas pessoas. Esperamos que também entre os novos irmãos que vão se chegando à nossa igreja, eles queiram participar de nossa escola e venham estudar mais a palavra de Deus. A ideia não é formar um teólogo, até porque com uma duração de um ano escolar, digamos assim, de março até final de novembro, às vezes início de dezembro, evidentemente que não pode ser um estudo muito aprofundado. Mas vejam bem, como informação, 7 matérias formam o nosso currículo. E são essas as matérias que nós ministramos em nossa escola de treinamento. Introdução à Bíblia, para dar uma entrada, digamos assim, né, na Bíblia Sagrada, de modo que os que participam do nosso curso, e muitos deles têm pouco conhecimento da Bíblia ao entrarem na nossa escola, possam adquirir uma espécie de panorama bíblico, né, que nós chamamos de Introdução à Bíblia. Depois vem a hermenêutica, e aí já se trata da interpretação da Bíblia, ou seja, conhecer um pouco melhor as regras de interpretação da Bíblia, para entender melhor a Escritura Sagrada, interpretar melhor e depois também poder explicar isso.
Temos também uma matéria muito interessante que se chama Pedagogia da Escola Dominical. E essa matéria visa especialmente o preparo de professores para a escola dominical. É tudo bastante resumido, porque o tempo é curto, mas pode haver um bom aproveitamento. A professora, inclusive, dessa matéria hoje é a irmã Neide, esposa do professor Rui, que também dá 2 matérias. Ele dá a introdução à Bíblia e também hermenêutica. Depois temos também evangelismo. Evangelismo é a matéria que nos ajuda a descobrir as estratégias para a evangelização, a aplicação da palavra de Deus exatamente na área de evangelizar, de transmitir o evangelho simples, sem complexidade, né, a muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. É uma matéria muito interessante. Atualmente é o pastor Gerson, nosso pastor presidente, que dá essa matéria, e tem sido muito bom. Estudamos também um pouquinho da história da igreja. É outra matéria muito interessante para dar uma visão aos nossos alunos e aos nossos cooperadores de como tem sido a história da igreja através dos séculos. Claro, é uma resenha, é um resumo, é algo muito rápido, mas os principais tópicos e das principais etapas da vida da igreja, desde o tempo apostólico até hoje, é muito interessante conhecer. O pastor Marcelo, que é um dos nossos obreiros e pastor no campo de Viamão, ele leciona essa matéria. Este que vos fala, pastor Lima, ministra 2 matérias que se chamam homilética. O que é homilética? Não é omelete. Omelete é outra coisa, é coisa de comer. Homilética também é coisa de comer, mas é no sentido espiritual. Aprender a elaborar uma mensagem bíblica, pegar um texto bíblico, né, e aprender assim a juntar os pensamentos principais relacionados com o texto, com o tema, e possibilitando assim aquele que faz esta matéria ter condições de pegar um texto bíblico, como nós gaúchos dizemos aqui no Sul, debulhar esse texto bíblico e apresentar uma mensagem bíblica, né, fundamentada na palavra de Deus, e de uma maneira lógica, de uma maneira estruturada, a fim de que se possa sentir e perceber o início, meio e fim, como se diz hoje. Eu gosto muito dessa matéria. Pessoalmente, lecionei muitos anos essa matéria no seminário em Esteio, e é muito interessante perceber como o aluno que se dedica a isso aprende bastante e depois fica em condições de, inclusive, ministrar a palavra de Deus a muitas pessoas e de uma maneira, como eu acabei de dizer, lógica, interessante e bem centrada na palavra. Também temos a matéria que se chama Doutrinas Bíblicas. Aí é a dogmática, né? Ou seja, as doutrinas principais que nós professamos como crentes evangélicos e batistas. Gosto muito dessa matéria porque aí a gente aprende as linhas principais doutrinárias da nossa convenção, da nossa aliança de igrejas, que se chama Convenção das Igrejas Batistas Independentes, e também da nossa igreja. Um curso rápido, bastante conciso, durante bons meses de março até novembro, início de dezembro, e temos a alegria de dizer que já passaram por nossa escola de treinamento Betel cerca de 200 alunos ou mais. Eu não tive condições de juntar esses dados mais exatos, mas passam de 200. Mais de 200. Eu não sei se o professor Rui quer, inclusive, complementar isso, mas passam de 200 alunos que passaram por nossa escola. E vejam, e muitos deles já estão trabalhando na obra do Senhor. Nas minhas contas, pastor, com a sua permissão, nas minhas contas passam de 300. Então, é bem possível que sim. Então, muitos deles, nossos ex-alunos, estão nas congregações, na matriz, ajudando na escola dominical, dirigindo, inclusive, né,
congregações, e alguns deles foram mais longe, se matricularam no seminário, fizeram o curso de teologia mais extenso, mais completo, e hoje são pastores titulares de igrejas. Estiveram seu início lá na nossa humilde e modesta escola de treinamento. Temos sido muito abençoados através dessa escola. Neste momento, ainda eu sou o diretor da escola de treinamento. Temos a cooperação dos nossos professores, como já citei, os seus respectivos nomes, e a irmã Maria Aguiar, esposa do nosso irmão Jorge, ambos também ex-alunos da nossa escola. Irmã Maria Aguiar, ela é a nossa secretária tesoureira. Uma mulher muito dedicada, nos auxilia muito na execução do nosso programa de escola de treinamento. Rogamos a Deus que a nossa escola continue. Por causa da pandemia, mal iniciou a escola no mês de março, ela teve que ser interrompida e não tivemos mais aulas. Mas, se Deus permitir, no próximo ano, em março, voltaremos para a nossa escola de treinamento em Betel. E que muitos tenham desejo, aspiração e vontade de participar. Nós tínhamos, e na verdade temos, neste ano, 13 alunos matriculados. E não houve tempo para recebermos mais alunos por causa da pandemia. Quem sabe, ao reiniciarmos a escola no próximo ano, no mês de março, vamos ser o dobro, que assim Deus nos permita. Eram essas informações, que Deus nos abençoe, e todos quantos quiserem mais informações, é só se dirigir ou à irmã Maria Aguiar, ou a mim mesmo, como diretor da escola, e vão ficar sabendo, quem sabe, um pouco mais de detalhes importantes. A gente cobra, a escola bíblica cobra não. A gente estipula uma contribuição bem baixa, muito módica, acessível, para cobrir algumas despesas operacionais. Os professores não recebem pagamento por suas aulas. É um trabalho voluntário. Era isso. Muito obrigado. Um bom dia. E quem puder estar conosco no culto à noite, às 19 horas, que Deus nos abençoe. Com restrição do horário, 50 minutos. Mas teremos culto presencial, sim, graças a Deus. Bom dia a todos. Deus abençoe ricamente. Não vai embora, pastor Lima. Não. Em alemão se diz Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Se alguém tiver alguma pergunta para o pastor Lima, quiser aproveitar o momento que ele está aqui com a gente, né? Tirar dúvidas. Se houver alguma pergunta assim, bem objetiva, eu responderei se possível, por favor. Alguém? Ou são todos candidatos à escola de treinamento em março de 2021? Parece que foi bem explicadinho, porque ninguém pergunta mais nada. Ela acontece em que horário? Ah, sim. Todas as segundas-feiras, com exceção de alguma segunda-feira que é feriado ou coisa parecida, das 20 horas até as 22 horas, com um pequeno intervalo para fazer um lanchinho, né? Ir ao banheiro e já volta à aula. Eu, particularmente, sou muito Caxias. Eu nunca fui militar, mas sou muito Caxias. Sou muito exigente. Tenho que, todas as vezes, mandar parar o cafezinho, né? E já reiniciarmos as aulas. Porque o pessoal fica conversando muito e os 15 minutos vai para meia hora. E o tempo é muito precioso. Já ficam sabendo, né? Que comigo a coisa é militar. Muito bem. Era isso, então. Muito obrigado. Então tá, pastor Lima, obrigada. Foi um prazer. Pastor Rui, então, para a nossa próxima apresentação aqui, vou iniciar para ti a apresentação. Bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, acho um pouco difícil isto, sou ministro evangélico e me dedico voluntariamente, especialmente, mas não exclusivamente, ao magistério, ou seja, ao ensino. E conforme nós fizemos a logística agora de manhã, nós vamos agora ao outro extremo das possibilidades de magistério que a nossa
Igreja Batista Betel, a matriz em especial, oferece de alguma forma. Nós temos a escola de treinamento. Bem, como eu estava dizendo, a Igreja Batista Betel oferece desde a escola dominical, que será o tema tratado pela Cris daqui a pouco, é a escola, né, que, enfim, existe todo domingo para todos os membros, tratando de todos os assuntos possíveis. E no outro extremo desta gama, desse espectro de ensino que a Igreja Batista Betel oferece, está a extensão do Seminário Batista Teológico do Sul do Brasil. É uma extensão do Seminário de Esteio. Ela se realizou através da vontade, do interesse do pastor Gerson, né, dos pastores da igreja, em manter um convênio específico com o seminário para que, nas dependências da igreja, se constituísse um núcleo institucional do seminário. Nós chamamos isso de extensão. É uma extensão do seminário que oferecerá o mesmo curso dado no seminário, só que a nível semipresencial. O nível semipresencial será que nós teremos 12 horas aulas por mês durante 3 anos, nos meses letivos, de maio a novembro. Então, de maio a novembro, uma vez por mês, os alunos se encontrarão. O espaço que temos para todos, né? Resulta que isso só pode acontecer mesmo mais efetivamente na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã e à tarde. Então, o curso de extensão do seminário se efetivará sexta-feira à noite, das 8 às 10h30 no máximo. É um curso um pouquinho, digamos assim, ele é o mais pesado de toda esta série, de todo esse espectro. E no sábado, das 8h30 até as 4h30, no mínimo. Estes são os horários limites mínimos. Também eu me associo ao pastor Lima, que nesse caso serei extremamente rígido. Eu estou, pelo menos neste momento, eu estou coordenador desta extensão, e esse horário é extremamente rígido porque o conteúdo é muito maior, até pela intenção. Este é um curso, extensão do seminário, que visa principalmente aquelas pessoas que têm uma vocação ministerial, que têm um interesse vocacional para... deixe-me só aqui olhar na galeria. Aqui eu tenho, aqui está. Obrigado, Cris. Para atender essa demanda específica do reino de Deus, como missionário, como pastores de tempo integral ou parcial, que é uma coisa bastante hoje mais comum, mais normal, né? De líderes espirituais, sejam missionários, sejam pastores, sejam líderes de grandes projetos, né? Que precisam de uma liderança espiritual e também de uma gestão administrativa. É bastante comum que haja esse ministério híbrido, né, entre o labor do missionário e o seu trabalho espiritual, coisa que não é muito estranha a nós, já que nós nos referimos ao próprio Paulo, né? O apóstolo Paulo, em determinado momento, não, enfim, por uma série de razões, ele não se deixou simplesmente sustentar totalmente pela igreja, ele mesmo trabalhava e provinha parte ou quase todo o seu sustento. Então, a intenção dessa extensão é exatamente fornecer
uma base sólida, espiritual e também de gestão. Eu não vou aqui dizer todas as cadeiras que serão oferecidas, até porque de cor eu não vou realmente saber todas, né? Mas são oferecidas cadeiras de administração eclesiástica, cadeiras também de exegese, hermenêutica, estudo da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, filosofia, né? Temos um amplo espectro para dar a base suficiente, inclusive para eu vou chamar agora aqui de obreiro, mas poderá ser normalmente pastor, missionário, mas para ser aceito como missionário ou pastor na UMB, na União dos Ministros Batistas Independentes, ou na UMBERGS, União dos Ministros Batistas Independentes do Rio Grande do Sul, é necessário, é obrigatório, possuir este curso mínimo. Ele poderá, inclusive, depois de terminado, ele recebe o certificado. É um curso que ele também mantém uma certa hibridez entre um curso médio e um curso superior, porque ele oferece também introdução ao grego e ao hebraico. E depois, se o aluno quiser, e é a nossa intenção, e é a nossa indicação, né? Inclusive, especialmente para aqueles que vão permanecer no ministério total, no ministério integral, que façam a integralização desse curso, através, hoje, se não me engano, é da Unifil, e com mais um ano, então nós temos 3 anos de extensão, ou 3 anos de seminário, porque a extensão é um braço do seminário nas dependências da Igreja Batista Betel, e depois, no 4º ano, ele faz um ano de complementariedade, né? E ele obtém um diploma, sim, de um curso superior em teologia, reconhecido pelo MEC. Basicamente, deixe-me ver se faltou alguma coisa. Sim. Exigências. Diferentemente da escola bíblica, que basicamente não tem uma exigência, a escola de treinamento tem uma exigência mínima, mas para cursar, para ser admitido na extensão do seminário, que é o próprio seminário, nós pedimos no mínimo 2 anos de conversão. Não é uma arbitrariedade simples e banal, é porque é um período mínimo em que nós acreditamos que um cristão convertido participou da escola dominical. Nós estamos nos baseando na escola dominical, que a Cris vai falar daqui a pouco, ou, juntamente com isso, ele tenha participado daquele 1 ano da escola de treinamento, antiga escola bíblica. Então, esta é uma exigência para poder ser admitido nesse curso, porque não é um curso apropriado para quem se converteu no mês passado. Ele vai exigir, ele vai apresentar questões, ele vai exigir reflexões, ele vai exigir pesquisas que, de repente, coloca de novo aí para mim, Cris, por favor, que, de repente, não está na hora ainda de serem analisadas pelo novo convertido. E mais uma coisa que é importante, a carta de recomendação do pastor presidente da igreja, em que se evidencie, de alguma forma, mínima que seja, essa tendência vocacional ministerial do candidato. Por quê? Porque até mesmo um pouco diferente, pastor Lima, por gentileza, sinta-se à vontade para me corrigir, me adendar a alguma coisa, mas não é um curso somente para curiosos. Não é um curso somente para que, bem, eu vou lá no seminário, vou cursar só para mim aprender um pouco mais de Bíblia. A intenção deste curso, do oferecimento deste curso, é preparar obreiros para o ministério do reino de Deus,
seja em modo parcial, ou seja, em modo integral. Então, nós recomendamos que aqueles que desejarem tenham isto em mente. Não é um curso simplesmente de aumentar o meu conteúdo. Não é um curso simplesmente de saber, mas é um curso de praticar. Haverá, inclusive, uma parte... Obrigado, Cris. Deve ter um último, não sei se tem um último... haverá, inclusive, uma... Como se chama, Neide? Não é uma entrevista. Haverá uma parte final que será um... É aula prática, pastor. Não é aula prática. Não, haverá, antes da consagração, o exame teológico. Haverá, antes da consagração, o exame teológico. Mesmo depois de ter cursado o seminário e preenchido todas as exigências quanto ao currículo, o futuro ministro, para receber a ordenação, ele tem que passar por um exame teológico. Isso. O que eu estava tentando colocar, e obrigado, pastor Lima, é que este curso prevê, inclusive, um estágio. Sim. Diferentemente das outras duas modalidades gerais, não é só essa, gerais do ensino que a igreja proporciona. Então, este curso terá um estágio no final e terá, para que seja aceito esta pessoa nos quadros dos ministros reconhecidos, esta questão do exame, né, numa banca pastoral, né, que o reconhecerá e o indicará finalmente para ser reconhecido e ordenado ao ministério da palavra. Basicamente, é isto. Ele também foi montado e foi preparado para se iniciar em março deste ano. A pandemia também não permitiu isso. Queira Deus, já estamos nos preparando para iniciá-lo em março do ano que vem. Ele possui, então, um investimento um pouco maior do que os outros investimentos. Isso é uma questão que nós vamos ver ainda, o valor acertadamente ainda no ano que vem, porque está tudo muito ainda confuso em relação a essas questões de pagamento. O próprio seminário também está numa situação em que ele precisa rever muitas coisas, nós temos que rever estes custos, mas é um custo que exigirá um investimento um pouco maior, né? Até porque os professores também não são remunerados, também são voluntários, não recebem salário, mas é necessário uma ajuda de custo aos professores por causa da exigência de conteúdo. O conteúdo é muito mais pesado, exige uma preparação e um tempo e uma oferta de assistência ao aluno muito maior. O aluno, durante aquelas 3 semanas em que ele fica sem aula, ele terá tarefas bastante árduas. Muita leitura, muita dedicação, provas, e ele possui a característica, diferentemente das outras duas que serão apresentadas aqui, é que ele possui uma característica que não é nem infelizmente nem infelizmente, mas ele tem a característica de ele poder não, se o aluno não atingir os requisitos mínimos estabelecidos, né, na pedagogia para ter alcançado determinado nível de demonstração de aderência a esse curso, que ele, de repente, ele não conseguiu acompanhar tudo, né, ele não recebe o diploma. Só existe uma possibilidade. Em caso de doença grave, ele poderá faltar uma aula, mas já 2 aulas já torna muito difícil, né? E se ele faltar a 3 encontros mensais, é praticamente impossível que ele termine o curso naquele ano. Ele poderá seguir, esperar, fazer as outras cadeiras nos meses seguintes, mas terá que esperar
né, o começo, daqui a 3 anos, das outras cadeiras que ele perdeu, para então cursá-las, para então ser aprovado, para daí se dirigir à sua vocação especificadamente. E, como nós dissemos, a intenção é que ele se dirija à vocação específica do reino de Deus. Amém. Basicamente, esta é a estrutura desta proposta, deste projeto aprovado. Ele ainda não foi implementado, diferentemente da escola bíblica, que tem 20 anos, e da escola dominical, que tem 100 anos ou mais. É um projeto aprovado que deverá agora também deixar bem claro, ele vai ser iniciado e será, como todo projeto iniciado, ele será um piloto dentro da igreja, né, nas dependências da Igreja Batista Betel de Porto Alegre. Basicamente é isto, eu estou às ordens. Pastor Lima quer complementar, porque assim como eu estou na EBD nesses 20 anos, ele também está conosco neste Ministério da Extensão, como professor, como ajudador, como aconselhador. Estamos à vossa disposição agora. Ok, de minha parte eu acho que está bem apresentado, né? As principais informações são essas, e com o decorrer do tempo vamos conversando. E algumas dúvidas hão de ser removidas à medida que o tempo vai passando. Mas, graças a Deus, porque a nossa igreja, a Batista Betel, está engajada também nesse ministério de ensino, que é muito importante para o desenvolvimento da igreja e do reino de Deus. Era isso. Para finalizar, então, e passar a palavra para a Cris, neste momento eu estou coordenador. Se possível, eu sou bastante desconhecido na igreja, né? Uhum. Então, por favor, o meu e-mail está à disposição pelo WhatsApp, inclusive, alguém pede ali pelo WhatsApp para mandar e-mail, alguma questão mais, né, mais detalhada, e eu, então, tão logo puder, responderei. O contato básico, em primeiro, sou eu, mas temos também o pastor Gerson e o pastor Lima, que poderão dar alguma indicação, alguma palavra, e eu fico à vossa disposição. Cris, está contigo, então. Se alguém não tem uma pergunta objetiva e direta agora, que pode ser feita também, por causa do nosso tempo. Temos alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Todo mundo bem satisfeito hoje com as informações. Obrigada, pastor Rui. Então, vou apresentar a EBD aqui para vocês. Infelizmente, a gente não configurou aqui para apresentação, né? Mas vocês vão poder ver depois. A gente já mandei no grupo aí do WhatsApp as apresentações do pastor Rui e da EBD aqui. Enfim, este ano eu estou na coordenação da EBD, da Escola Bíblica Dominical, a convite do pastor Rui e da Neide, que eram os coordenadores ano passado, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que queria ressaltar para vocês, é que os nossos 3 pastores dão todo o seu apoio à Escola Bíblica Dominical e são professores da Escola Bíblica Dominical. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Dentro da igreja. Particularmente, eu sou fã da escola, eu nasci dentro da Escola Dominical, né? E para mim é o melhor culto da igreja, mas, né? Cada um tem o seu. O propósito da nossa escola, então, é ser um instrumento de ensino bíblico de qualidade, né? Dirigido e continuado. Isso que eu acho importante, assim, que é uma coisa que é continuada. A gente nunca deixa de ser aluno da escola dominical. Começa bem bebezinho, como a gente tem classe para os bebezinhos, e a gente fica a vida toda aprendendo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as nossas classes, então, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver depois. Olha que bonitinhos, nossos professores ali. Então, nós temos hoje a nossa classe de adultos e jovens, né? Ela está unificada, nós não temos uma classe separada de jovens. Temos esses professores todos ali da classe dos adultos. Sou eu, o Felipe, a Neide, o pastor Gerson, o pastor Lima, o pastor Rui e a Simone.
É bastante gente, então a gente vai se revezando, né? Às vezes demora para voltar a dar a aula. O material didático que a gente usa é da Editora Batista Independente. O pastor Lima, que é o revisor teológico da revista, então temos a honra de tê-lo como professor, né? O revisor teológico da revista é nosso professor, não percam essa oportunidade. Pastor Rui e pastor Gerson também escrevem as lições da revista ali junto com o pastor Lima. É um material de muita qualidade, a Red, que a gente chama, vocês já devem ter visto. Essa é a nossa, está terminando agora, em setembro, né? Essa lição aqui. Nós estamos estudando este ano o terceiro ano do currículo de discipulado, serviço e multiplicação. Nós estamos trabalhando na fase de multiplicação e este ano o foco é a igreja missional, tá? O que acontece? Esse ano, a partir da pandemia, 22 de março, nós tivemos a nossa primeira EBD no Zoom e não paramos até agora, né? Então, a partir das 10 horas da manhã, a gente tem todos os domingos, todas as nossas classes acontecendo, cada um numa sala Zoom, de acordo com a faixa etária. A classe de adultos e jovens, então, segue o material da Editora Batista Independente. Ano que vem, nós estaremos iniciando, o pastor Lima me passou aqui, um novo triênio, né, pastor Lima? Isso. E estaremos estudando na área de teologia sistemática. Então, acho que é muito interessante, vamos passar por todos os... O pastor Rui levantou as sobrancelhas ali, mas eu acho muito importante a gente passar por todos os itens aí do que acreditamos, para ver até um alinhamento, assim, entre as igrejas, do que cremos, né, como cremos. Eu acho que vai ser muito importante, que todos vocês são muito mais do que convidados a serem alunos da Escola Dominical. Neste último trimestre do ano, então, nós vamos encerrar o assunto de multiplicação de igreja missional e no ano que vem se começa um novo currículo focando, então, na teologia sistemática. A nossa outra classe, vou mostrar para vocês, porque a tecnologia não vai nos ganhar, é a classe do Connect. Quem é professor é a Fábio e o Rogerinho. E o objetivo dessa classe é apresentar os temas básicos da fé para novos convertidos ou pessoas que estão há muito tempo afastadas e que estão voltando para a igreja, né? Então, tem todo um currículo básico. Essa classe, ela se repete, né? Quando ela encerra o currículo básico e todos os alunos que estão ali, normalmente estão se preparando para o batismo. Se batizam, começa de novo o currículo básico para atingir novos membros. Neste domingo, então, nós estamos começando novamente a classe Connect. Tá? Iniciamos agora. Já temos umas três ou quatro irmãos que estão começando essa classe. É uma classe bem importante, porque ela passa pelos itens básicos daquilo que nós acreditamos ali. Está bem detalhado no PowerPoint, depois vocês podem ver. A nossa outra classe, que também acontece domingo de manhã no Zoom, às 11 horas da manhã, é a classe dos adolescentes. Este ano aí nós temos 3 casais de professores, a Camila e o Diogo, que também são líderes do Ministério de Adolescentes, eles chamam Next Gen, em inglês, né? A Juliana e o Guilherme, e também a Kathleen e o Josias. A Kathleen ganhou nenê ontem, tá? De pausa. A faixa etária da nossa classe de adolescentes, ela é dos 15 aos 21 anos. Eles não são bem adolescentes mais, eles já são mais jovens do que adolescentes, né? Mas a gente está usando o material da Editora Cristã Evangélica, né? Que o pastor Liba até me falou que é o recomendado para nós, assim, que a nossa editora não tem material nessa faixa etária, digamos assim. Então a gente usa o deles, é um material muito bom. Esse quadrimestre eles estão trabalhando o tema de discipulado. Eles estão tendo ao longo da semana os adolescentes também discipulados, específicos para meninas, específicos para meninos. Tem sido um trabalho bem bonito que a gurizada está fazendo ali. O que eu vejo aqui que a gente precisa pensar melhor para o próximo ano é que a gente precisa ter uma classe intermediária de adolescentes mesmo, que hoje a gente não tem, né? Hoje teria que ter uma classe de pelo menos de 12 a 15 anos. E acho que ano que vem fica aí a dica para a gente pensar em implementar. Mas vocês vão ver uma equipe bem grande de professores, é um número de classes bem grande, né? É um desafio ter pessoas preparadas para trabalhar e também nessa faixa etária aí nova. A nossa outra classe é a classe dos juniores. Dos juniores de 8 a 12 anos, tá? Que seria a faixa
pré-adolescente, digamos assim, saindo da infância ali. É uma classe que hoje a gente tem 14 crianças. É uma classe muito bonita, assim. Os professores são a Ângela, o Eli, o Gregory e o Tiago. A gente também está usando o material da Editora Cristã Evangélica com eles. Na verdade, desde o ano passado a gente está usando. A gente passou pelo básico ali de quem é Deus, conceitos de trindade. Este ano, no início do ano, a gente estudou sobre a questão da salvação, a doutrina do homem, do pecado, da salvação. E agora estamos estudando com ele as escrituras. Nós temos em torno de 8 crianças dessa classe que são candidatos ao batismo, que manifestaram o desejo de se batizar. Então, eles estão trabalhando, agora até a gente deu uma pausa na pandemia, mas vamos voltar, né, a trabalhar um discipulado específico para essas crianças, né, para que eles possam se batizar, se Deus quiser, e for possível, no batismo de dezembro, que vai acontecer. Então, basicamente, essa classe aí é uma classe que está bem forte, bem interessada, eles estão sempre presentes. Tem sido muito lindo de acompanhar o desenvolvimento deles ali. A outra classe é a classe dos Joias de Cristo. Os Joias é uma classe que está de 4 a 8 anos. É uma classe que é meio difícil por essa característica de que pega crianças não alfabetizadas e crianças alfabetizadas já, né? Então, tu tem crianças que leem, crianças que não leem. O ideal que a gente sabe aqui seria dividir essa classe em duas para poder separar essa idade aí de quem já está lendo, quem não está lendo. Mas também é bem difícil, né? Professores, a gente está com a Andrea, a Kelly, a Melina, a Nair, a Simone Lester e a Viviane dando aula nessa classe. É uma classe que hoje tem 10 crianças, até a filha da Brenda está participando, a Alicia, e a filha do Clay também está começando a participar agora, o pessoal que está aqui fazendo o Integre. Uma classe muito bonitinha também, eles são os queridinhos, e a gente também está trabalhando com eles com o material da Editora Cristã Evangélica. Este quadrimestre falando sobre a fidelidade de Deus através dos personagens bíblicos. E, por último, a nossa última classe é a classe dos cordeirinhos, que são os pequenininhos. As profs são a Ângela, a Carol Bonfim e a Morgana. Esta classe é uma classe que presencialmente ela é dividida em 2. Ela tem uma turminha que fica de 0 a 2 anos, dos bem pequenininhos, né? E uma turminha de 2 a 4 anos. Essa classe a gente não conseguiu migrar ela para o Zoom, porque são muito pequenininhos, eles não ficam. Eles não vêm assistir e ficar aqui 40 minutos. Então, a gente está fazendo com as professoras, toda semana elas gravam, elas estão seguindo uma revista, um material também da Editora Cristã Evangélica. Toda semana elas gravam um videozinho com a historinha, contando a historinha para eles, e mandam no grupo do WhatsApp para os pais passarem para eles no momento que for conveniente. Mas todas as outras nossas classes estão acontecendo no Zoom todos os domingos de manhã. Era isso que eu queria mostrar para vocês, de como está acontecendo na CBD. Esse ano tem sido um desafio, está sendo diferente para todos nós, né? Não era o esperado, não era assim que a gente queria fazer, a gente tinha vários planos lá, o mural da gratidão, pedidos de oração, muitas coisas que não deram para acontecer, mas nós louvamos a Deus por essas ferramentas que nos permitem que a gente esteja todo domingo de manhã aqui, essas 6 classes reunidas, agora com a classe Integre, que é uma classe temporária, digamos assim, né, que acontece eventualmente. E louvamos a Deus que tem nos permitido nos reunir, estudar sua palavra, que os nossos irmãos estão motivados, que estão participando, que os nossos professores estão muito motivados, toda semana estudando, se preparando. Fizemos alguns treinamentos online, inclusive, para dar suporte, né? E estamos aí com a graça de Deus. Pastor Rui, Pastor Lima, se vocês quiserem comentar, falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Apenas repetir o que eu faço já há muito tempo. Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Amém. É isso aí. Eu fui criado na escola dominical. Os ensinamentos básicos não foi no seminário que eu os recebi na escola dominical. Minha esposa, igualmente. Meus filhos também foram instruídos na escola dominical.
é a melhor escola do mundo. Amém. E a gente ora e pede a Deus que esse trabalho não pare, porque não há outro método, não há outra instituição que eu saiba que tão sistematicamente, né, e continuadamente leva o ensino da palavra de Deus para todas as faixas etárias, desde a criancinha pequena até o mais idoso. Todos nós devíamos estar na escola dominical. Amém. Fala, pastor Rui. Eu quero expressar aqui um orgulho, e orgulho nunca é santo. Então, eu ia dizer que eu tenho um orgulho muito santo do trabalho que foi feito este ano na escola dominical. A escola dominical, nos anos passados, em que eu e Neide éramos coordenadores, nós tivemos muito sofrimento na alma, porque ela passou por dificuldades, ela passou por momentos bastante restritos, e não era em função da pandemia. E com a participação da Cris e da Simone, apesar deste método que é totalmente novo para nós, não exatamente para mim, porque no emprego, né, no mundo secular, eu já utilizava muito a questão das reuniões virtuais, mas aqui era um método novo, e eu fico muito agradecido a Deus, porque a presença, participação, apesar do distanciamento afetivo que a gente tem, porque não estamos próximos, é mais fácil expressar afeição quando estamos próximos, mas a participação, a amplitude, né, do atingimento da escola dominical foi muito grande este ano, e eu estou aqui expressando para vocês que estão nessa classe Integre, dizendo que esta classe aqui e que esta escola dominical, pela bênção de Deus, através da tecnologia e da gestão das irmãs, né, da direção, no meu entender, atingiu plenamente, grandemente o seu objetivo. É uma escola da qual não se paga, não se tem remuneração, e é uma escola da qual jamais obtemos certificados, diferentemente das outras duas. A escola de treinamento tem certificado reconhecido pela igreja, aqui só na Batista. A extensão do seminário oferece um certificado que é reconhecido em toda a convenção batista independente, inclusive até outras denominações poderão reconhecê-lo como um estudo mais profundo, mas a escola dominical não tem certificado nunca. Do 0 aos 100 anos, ela não tem fim, ela não termina. E só para terminarmos com um pouquinho mais de alegria, né? Pode ficar tranquila que a panela não vai queimar, ela saiu correndo lá para desligar porque ela está grudada na telinha aqui, eu fiquei contente, mas eu pessoalmente falando em nome, sem ter falado com eles, mas eu falo em nome como ministro da palavra, em nome dos meus colegas, pastor Gerson, pastor Lima, obreiro Flávio, que para mim foi surpreendente, foi muito animador a direção que a escola dominical tomou com as irmãs Cristiane e Simone, e esta possibilidade que se concretizou nessas pequenas telinhas que estão na nossa frente. A escola dominical não parou, e no que depender de nós, né, pastor Lima, nós temos a mesma intenção, a mesma vontade. Não parará enquanto nós assim pudermos mantê-la. A extensão não se realizou ainda. A escola de treinamento, por causa que
Eu confesso, eu fiquei doente quando o diretor tivemos que pará-la por um tempo. Ela parou, depois retomou, mas a escola bíblica dominical não parou nunca. E nem vai parar, queira Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? Uma coisa que eu acho muito importante na IBD também é que ela é um ministério transversal, né? Todos os ministérios da igreja estão contidos na IBD, ou deveriam estar, né? Porque todos nós somos alunos da IBD de alguma forma, independente do ministério que a gente serve na igreja, né? Todos nós somos desde crianças, e que privilégio é a gente crescer aprendendo, né? Ter os nossos filhos crescendo na IBD e poder seguir a vida toda aqui aprendendo mais, sempre mais o Senhor. Amém. Fala, Oscar, levantou a mão, Pastor Lima? Não, ok. De minha parte, tudo bem. Muito agradecido, muito feliz. E esperamos, como já foi dito aí, com palavras bem claras e fortes, que a escola dominical não pare. E não vai parar, em nome de Jesus. Amém. O Oscar quer falar, Cris. Isso, pode falar, Oscar. Quer abrir teu microfone? Isso. É só uma dúvida. A escola bíblica dominical, por enquanto, a gente está fazendo aqui pelo Zoom, né? Essa situação da pandemia vai seguir sendo pelo Zoom? Ela vai ser presencial? Vai ser intercalado? A gente tem conversado com o pastor Gerson sobre isso, né? A gente tem bastante dificuldade de ter a escola bíblica presencial enquanto tiver alguma restrição, porque são muitas classes. Antes de começar até no Zoom, a gente já estava com dificuldade, a gente ia ter que usar o gabinete pastoral para fazer uma classe, porque a gente não tinha espaço físico, e nos espaços que a gente tem na igreja, a gente não consegue manter distanciamento. Seria só uma única classe que poderia acontecer no templo, que é a classe dos adultos, né? Só que a gente teria uma coisa acontecendo no Zoom e uma coisa acontecendo presencial, daria mais problema. Então, assim, por enquanto a gente tiver restrições, vai ser difícil a gente voltar a um modelo presencial, assim. Acho complicado, daria mais problema e a gente correria mais risco. Então, pelo menos enquanto as coisas... Esperamos que em 2021, né, até lá a gente tenha conseguido passar por essas... Mas realmente o nosso problema é físico. Fala, pastor Rui. Eu gostaria de expressar a minha opinião. Ela não reflete a opinião do ministério, não reflete a opinião dos meus colegas, até porque não falamos especificadamente sobre isso, mas eu tenho a opinião que no novo normal, né, que nessa nova situação, nós acabaremos por nos colocarmos numa escola híbrida. Não iremos mais fugir. Hoje já fazemos o culto à noite híbrido, né? Eu já faço, os colegas fazemos os cultos híbridos, ou seja, tem 74 pessoas que podem ir, mas tem um computadorzinho do lado com uma câmera que está transmitindo pelo Zoom. Então, eu particularmente acredito que uma maneira de se expandir o alcance da escola dominical será o modo híbrido, Oscar, em que se voltarão, quando puder, quando as questões sanitárias forem totalmente, ou pelo menos suficientemente resolvidas, vamos ter as presenciais de volta, porém o virtual, eu acredito que não poderemos mais deixar de lado, que não poderemos mais suprimi-lo, dizer não, agora acabou. Eu acredito que vamos ter que investir mais e continuar investindo nesse módulo virtual, porque ele tem um alcance diferenciado e maior. Eu acredito que ao menos essa classe maior que a gente tem, que é a classe que a gente chama de unificada, né, dos adultos e jovens, é uma classe que a gente continuará transmitindo ela, mesmo que a gente volte ao presencial. As outras classes eu acho mais complicado, porque tu lidar com criança, algumas
na sala e outras na internet, é uma coisa meio difícil. Mas a classe dessa classe unificada, que é a classe que segue, né, a revista da nossa editora e tudo mais, essa acredito que não tem motivo para a gente não continuar transmitindo ela também para os irmãos que não tem como ir, né? Ou estão longe, qualquer coisa assim. Mais alguém tem alguma questão? Quer colocar alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo. Então, vou pedir licença para despedir-me. Vamos fazer uma oração e já vamos nos despedir aqui, pode ser? Ok, pode ser. Vamos orar, então. Senhor Jesus, te agradeço por essa manhã, te agradeço pela essa oportunidade que tivemos aqui com os nossos irmãos queridos, Senhor, de conversarmos um pouco sobre Muito obrigado, Jesus. os ministérios de ensino da tua casa, na nossa igreja, Senhor. Te pedimos que tu toque os nossos corações, que possamos estar integrados, que tenhamos desejo de aprender mais de ti, desejo de aprender da tua palavra, que possamos estar juntos, Senhor, da medida que tu nos permitir, da forma que tu nos permitir, Senhor. Abençoa o nosso domingo, abençoa os nossos irmãos, os que estarão hoje de noite no culto também, abençoa o nosso... Assim seja. Assim Fica seja. conosco e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos tirar A uma todos. foto? Quem puder abrir seu vídeo aí. Ok. Foto? Oi, Elisama, tava escondidinha aí. A Elisama apareceu. Ah, muito bem. Sorriso bonito. Ó, o Miguel apareceu também. Sorriso bonito, vamos lá. Feito, queridos. Sorriso bonito é difícil, né, Cris? A gente tem. Barbaridade. Mas tudo bem. Muito obrigada, gente. Semana que vem nós continuamos Amém. Muito Amém. obrigado Abraço a a todos. a nossa programação normal. O pastor Gerson já vai estar. Um abraço, bom domingo para todos. Bom domingo, Amém. até de noite. Bem. Onde é que sai?